Cumprimentando todos vocês que estão aqui na nossa TV Serra Farroupilha, nós abrimos a entrevista do dia, edição de hoje, o nosso espaço do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta aqui na nossa programação. Afinal de contas, o que é daqui, você vê por aqui. Aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, aqui no Facebook, TV Serra Farroupilha, aqui no nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha, com todos os conteúdos que são produzidos, também aqui junto ao nosso Instagram e ainda aqui no nosso site www.tvserra.tv, com os conteúdos do dia, com o streaming da programação 24 horas. O que está nos canais da NET está automaticamente espelhado também no nosso site, então você acompanha a programação ao vivo da nossa TV Serra Farroupilha. Gente, eu peço a licença durante o período do vídeo agora para a retirada da máscara. Enfim, todos sabem que a gente ainda precisa se cuidar. Agora, consciência de cada um, a questão não é mais obrigatório o uso de máscaras ao ar livre. Eu já vi muitas pessoas sem máscara nas ruas. Enfim, não tem obrigatoriedade. Quem quer usar, use. Quem achar que não deve usar, não use. E como diz o ditado, tá tudo certo. Não precisa fazer absolutamente nada. E nos ambientes fechados, sim, ainda nós precisamos, a orientação, a obrigatoriedade, ela é exigida. Então, cuidado, daqui a pouco a gente vai ter a flexibilização também dos ambientes fechados, não vai demorar muitos dias também, mas é aquele ditado, em vias públicas, locais abertos, não é mais obrigatório, usa quem quer. E como diz o ditado, volto a dizer, tá tudo certo, é da consciência de cada um. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para um bate-papo o nosso delegado da Polícia Civil de Farroupilha, o delegado Ederson Bilhan, que é o nosso convidado, é o chefe da Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha. Nós tivemos as últimas semanas bastante trabalhosas para a segurança pública, para as forças da segurança pública aqui em Farroupilha, tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil. Tivemos homicídios, tivemos, enfim, essa disputa de facções criminosas que afetou também algumas regiões no município de Farroupilha, mas tivemos um retorno, uma resposta ágil, rápida também, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Civil, da Brigada Militar. Foram prendidos diversos indivíduos e nós estamos completando aí em torno de um mês, né, o dia 16 de fevereiro, que foi o início, já um mês então que a gente teve esse episódio mais vultuoso na segurança pública de Farroupilha. Agora, como a gente diz, com a bola mais no centro do gramado com mais calma, por isso nós convidamos o nosso delegado hoje para fazer uma avaliação, colocar as informações que são possíveis de serem colocadas publicamente para você, cidadão, para você, telespectador da nossa TV Serra. Delegado, prazer novamente recebê-lo aqui. Fique à vontade, se quiseres retirar a máscara, de nossa parte estás autorizado para tanto. Ou se quiseres mantê-la também, não há problema. Bem-vindo, tudo bem? Olá, muito obrigado. Com a licença de todos, eu vou tirar então a máscara, sempre como bem pontuado, né? A partir de agora, cada um com a sua consciência, notadamente em locais públicos. De fato, aproximadamente um mês. Né, daquele fatídico 16 de fevereiro, aonde começou basicamente, foi o start aí de uma, hoje dá para falar, briga de facções aqui em Farroupilha, né? Naquele dia ocorreram 4 homicídios num único dia, 2 duplos homicídios, um por volta do meio-dia, outro duplo homicídio por volta da meia-noite. Porém, é verdade que os números, é bem verdade que os números são tanto quanto inflacionados, mas também é verdade que a resposta dada pelos órgãos de segurança pública também ela é contundente. Só para fazer um panorama geral Fique à vontade. Dos acontecimentos, né? No dia 16 de fevereiro, meio-dia, em tese começou a normalidade, eu diria. No industrial, né? No industrial. Aquele fato inicial, aquele primeiro duplo homicídio no empreendimento Morada do Sol, condomínio Morada do Sol ali no bairro industrial, no dia seguinte, exatamente 24 horas depois, nós apresentávamos o indivíduo apreendido. O autor. O autor, né? Eu falo apreendido porque ele é adolescente, então o termo correto não é prisão, é apreensão. Naquele mesmo dia, chegamos com ele no Instituto
socioeducativa em Caxias do Sul, no CASE, né, a gente aprendeu ele meio-dia, de tarde o Ministério Público representou e nisso à noite o Judiciário deferiu a apreensão dele, ou seja, já chegou com ordem judicial de apreensão. Então foi uma ação muito exitosa em menos de 24 horas do primeiro fato. Não esperávamos que à meia-noite daquele dia, aliás, no dia 16, né, teve um segundo fato e a partir dali começou uma disputa, notadamente no núcleo SFAM, dentro do bairro São José. Núcleo habitacional do São José. Exatamente. É importante deixar, eu já falei algumas vezes publicamente que, muito embora seja um pouco de cuidado no núcleo SFAM, mas a ampla maioria do pessoal que reside naquela localidade são pessoas ordeiras que, enfim, que não estão relacionadas às atividades ao tráfico de drogas. Tivemos uma ação intensa dias após os primeiros casos, né, resultando na prisão de 8 pessoas na segunda semana, né. E é importante deixar claro que a operação policial ela pressupõe uma investigação, uma análise por parte do Ministério Público e uma análise por parte do Poder Judiciário. Então, a gente engrenagem. É uma engrenagem que a gente não consegue fazer em 10 minutos. Sim. Então, tu tem que ter um contexto, tem que ter uma investigação. A gente conseguiu isso rápido e prendemos 8. Desses 8, 7 ainda estão presos, né, até a última vez que eu andei consultando os sistemas. Foi muito importante porque tiramos de circulação, talvez, os executores de uma das facções. Na mesma semana, em outras palavras, os cabeças, né? Exatamente. Na verdade, os cabeças pensantes não foram presos porque já estão presos, né? Estavam dentro dos presídios e os presos são, de fato, os executores, os braços. A cabeça, né, fazendo essa analogia, estava dentro do presídio e os braços e as pernas estavam por lá de fora. Então, a gente capturou esses indivíduos. A gente sabia que vinham pessoas de fora para fazer execuções. De fato, prendemos 3 naquele dia da região metropolitana. Eram eles que, de fato, executavam. E mais as cabeças pensantes do lado externo. E as nossas ações não pararam por ali. Por alto, sim, foram mais de 20 prisões. Se temos 13 homicídios em Farroupilha, é verdade, temos 13. 13, né? 13 até o momento, sim. Tem mais de 20 pessoas presas decorrentes disso. É verdade que presos decorrentes, ou seja, não são necessariamente diretamente executores. Por exemplo, em uma ação envolvendo um tráfico de drogas no local onde ocorreu um homicídio, ou onde se suspeita que supostamente os executores estariam, foi apreendido 5. Não necessariamente os 5 tiveram envolvimento no homicídio, mas são fatos decorrentes. Então nós tivemos uma apreensão de 8 indivíduos de imediato ali no São José, depois tivemos mais 5 presos em Caxias do Sul decorrente de um homicídio industrial, depois mais 6 ali no bairro industrial e mais alguns pontos isolados, alguns fatos isolados, isso dá mais de 20. Nesse período foram aproximadamente 28, estamos falando aproximadamente de um mês, em 30 e poucos dias, nós, Delegacia de Polícia Civil, conseguimos 28 medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário. O que é isso, medidas cautelares, falando de um juridiquês? É um termo técnico. É um termo técnico, mas vou tentar resumir. São ordens judiciais, seja para prender alguém, para busca e apreensão em residência, para entrar na casa de alguém, né? Na casa de alguém, para permitir acesso ao telefone de alguém, de algum telefone apreendido. Então são ordens, dá um trabalho imenso isso, porque tu tem que juntar provas, representar o termo, tipo assim, pedir para o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que se manifestar. Então, ou seja, é uma engrenagem que funciona. Tem que juntar as pontas ali. E isso demonstra que é um número contundente, é um número robusto para o dia a dia, para quem conhece minimamente do métier jurídico, isso é um número muito robusto, envolvendo no mínimo 3 instituições. E aqui eu ressalto o quão bom e quão bacana é trabalhar num local onde todos os órgãos do sistema de justiça, do sistema de segurança pública estão sintonizados com a realidade local. Nós conseguimos 10 mandados de busca e apreensão de uma investigação em menos de 24 horas, para se ter ideia. Então, é importante que esses números sejam também, faço questão de compartilhar com
com os demais órgãos que tiveram sua participação também. Com certeza. Delegado, não sei se o senhor tem um número na cabeça, mas eu estava pensando, o senhor falando de todas essas operações e prisões, durante o ano 2022, de janeiro até o presente momento, quantas prisões aproximadamente a DP local já colocou já efetuou? Olha, existem as prisões, elas não são computadas somente pela delegacia, né? Mas deixa eu falar, talvez prisões de Farroupilha, tá. executadas também pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, passa longe das 30. Passam das 30. Passa das 30. Só semana passada foram 8, essa semana nós já estamos em 4, então são 12 mais, passa longe de 30 prisões, sim, bem mais de 30 prisões este ano. Em Farroupilha. É claro que 30 prisões significa que os 30 estão presos, né? Porque dentro até a própria lei, dentro do sistema, não significa que uma prisão o indivíduo vai permanecer por muito tempo. Então, é do jogo o Poder Judiciário conceder liberdade provisória. Até porque a própria lei manda, não é o problema. Aqui a culpa não é do juiz. Não é do Isso está na lei criminal Isso está na do lei. Brasil. Dependendo, só te dar um exemplo. Ontem, né, tivemos 2 presos de ontem para hoje. Um indivíduo com um revólver raspado e outro com um indivíduo furto. Quebrou uma loja aqui no centro, né, danificou um vidro de uma loja e furtou 2 pares de sapato. Foram presos, mas hoje foram concedidos liberdade provisória para eles. Não é um problema, culpa do juiz, ou culpa do Ministério Público, ou culpa do delegado, ou culpa de quem quer que seja. O ordenamento jurídico prevê que em determinados casos não se tem fundamento para permanecer um indivíduo no cárcere preventivamente, ou seja, antes de ter uma sentença. Sim. Basicamente, mas eu não sei te falar com precisão, mas passa longe de 30 prisões esse ano. Passam de 30 prisões esse ano, sim. Com certeza. Foi o momento mais, vamos dizer assim, mais tenso ali entre o dia 16 de fevereiro até o início de março, por causa de todas essas ocorrências também, né? Mas acho que o que tem que se pontuar, delegado, é importante também, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, mas o trabalho conjunto com a Brigada Militar. Quando se unem forças, o resultado acontece. Eu tenho um ditado, né, que eu levo comigo há muitos anos: se o crime é organizado, nós também somos, nós temos que ser. E a partir do momento que nós, quando eu digo nós, é o sistema de repressão ao crime, né? Os órgãos são organizados, a gente tem muita força, e a gente dá resposta. E Farroupilha, felizmente, a gente tem isso. A gente tem uma sintonia, a informação flui muito fácil entre Polícia Civil, Brigada Militar, entre Polícia Civil, Poder Judiciário e Ministério Público. Então a gente tem essa comunicação fácil. Isso em nada significa que um está se imiscuindo na atribuição do outro. Cada um no seu quadrado, mas trabalhar de forma harmoniosa. Trabalhar de forma harmoniosa não significa uma espécie de submissão um ao outro. Sim. Muito pelo contrário, né? Então isso facilita muito. E a gente tem trabalhado muito. A Delegacia de Polícia Farroupilha hoje, em termos de investigação, que boa parte desses crimes, depois que o crime acontece, a responsabilidade é nossa, né? Então, da Delegacia de Farroupilha, essas 28 medidas cautelares entre prisões, busca e apreensão em residência, apreensão de telefone... Foram 28 só num prazo de 30 dias ou durante todo o ano? Não, já faz uma semana que eu não peço nenhuma, se necessário. Então, ou seja, em 3 semanas, né? Então, 18 dias foram 28. Então, olha aí, mais do que uma média de uma por dia, né? Sim, teve dias que eu pedi 10 no dia só. Então, assim... Teve uma sexta-feira aí que eu pedi umas 5 medidas cautelares e na segunda-feira estavam todas já analisadas e deferidas pelo Poder Judiciário. Então isso se nota a responsabilidade e o engajamento não só da Polícia Civil, né? Que a gente, muito embora a gente faça um trabalho árduo, se os demais atores, por exemplo, sentam em cima de um processo, né, no jargão, sim, a coisa não anda, né? E aqui em Farroupilha, felizmente, tem celeridade. Tem a sociedade que está muito bem servida, tanto dos órgãos de polícia, que eu não tenho problema nenhum em falar, né? Não penso que é demagogia, mas... E também não tenho procuração para falar pelos demais órgãos, mas me sinto à vontade de dizer que todos os órgãos trabalham de uma forma concatenada e, em certa medida, eficiente. Com certeza. Bom, dessa situação que envolve essa disputa de facções, enfim, em Farroupilha, também, agora nós estamos num momento mais tranquilo, mas as forças de segurança estão monitorando o assunto constantemente, né? Sempre, monitorando e trabalhando muito intensamente. Inclusive,
recentemente, né, a última operação que nós realizamos foi busca e apreensões nas celas dos mandantes desses crimes. Sim. De presídios, né? Casos prisionais. Em casos prisionais. Então, desde o primeiro momento, nós já monitorávamos e já foram mapeados quem está por trás desses crimes. Né? A gente fez, através da nossa investigação ali na delegacia, e como medida subsequente, como já estão presos, né? Então, ou seja, o que resta? Tentar tomar algumas providências para tentar identificar, trazer mais robustez para depois pedir nova prisão, ou seja, condenação, e dentre essas medidas está a busca e apreensão nas casas prisionais aonde eles estão custodiados, que foram uma operação relativamente grande, e aqui também um apoio fundamental da SUSEP, né, um apoio operacional, que sem eles a gente não conseguiria levar a efeito essa medida. Foram cumpridos mandados de busca e apreensões no presídio Apanhador, aqui em Caxias do Sul. Regional, né? Do Apanhador. Exatamente. Em Charqueadas. Na penitenciária estadual do Jacuí, e na penitenciária modulada de Montenegro. Então, são indivíduos que estão nessas casas prisionais, que em certa medida não, com certeza partia deles as ordens para as execuções em Farroupilha. A logística vinha por aí. Exatamente. Nascia daí. Então nós tivemos um período ali, do dia 16 até final de fevereiro. 15 dias mais ou menos. Início de março, que teve até o dia 1º de março especificamente, foi o último evento, exatamente. Sim. 16 do dia 1º de março. Foram 15 dias, em outras palavras. Que daí naquele 1º de março no dia seguinte teve mais 6 prisões e deu uma estancada. É verdade que teve um homicídio semana passada, né? Ou seja, há 7, 8 dias atrás. Foi noticiado inicialmente como latrocínio, depois essa semana... Latrocínio é matar para roubar. Exatamente isso. O indivíduo vai com a intenção de roubar e mata por algum motivo. E verificou-se que não se tratava de latrocínio, sim um homicídio. Esse já está esclarecido, inclusive a arma apreendida, o autor identificado, porém não tem nada a ver com a briga de facção. Então, ou seja, nem todos os 13 homicídios ocorridos em Farroupilha envolvem briga de facção. Aliás, traçando um cronograma desde o dia final de janeiro, o primeiro duplo homicídio que ocorreu em Farroupilha, os primeiros 4 homicídios em Farroupilha não tiveram envolvimento algum com briga de facção, e nem o último. Então, nesse interregno ali, uns 6, 7 ali que tiveram esse envolvimento aí com as brigas entre eles. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o chefe da Polícia Civil em Farroupilha, nosso delegado Ederson Bilhan, que é o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Farroupilha é a nossa terra, é onde mora o nosso pessoal. Eu sou Geraldo José Alexandrini, eu sou o G da Big Fair. O grupo tem hoje 2.200 funcionários e em Farroupilha nós temos ao redor de 1.700. Há algum tempo a gente vinha buscando uma alternativa de plano de saúde. Nós precisamos encontrar uma alternativa em termos de custo e uma alternativa em termos de atendimento, onde a gente fosse atendido mais personalizado, mais pessoal. E a gente encontrou isso no plano do Círculo. Não só indico, como já indiquei, tem várias outras empresas de Farroupilha que aderiram ao Círculo em função do nosso aval. É um círculo de amigos. É um círculo de amigos, sem dúvida nenhuma. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo,
palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá, chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro?
Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano da nossa comunidade em evidência, em pauta. Hoje o nosso convidado é o delegado da Polícia Civil de Farroupilha, delegado Ederson Bilhan, que está com a gente aqui nos estúdios, sempre gentilmente, prontamente atende ao nosso convite. O delegado está aqui conversando com a comunidade. Isso é muito interessante também, porque é uma forma de trabalharmos a segurança pública, da gente, como a gente costuma dizer na gíria, né? Da gente acordar para algumas questões, enfim, todos nós. Segurança pública é o papel das forças, né? Da brigada, da Polícia Civil, mas a gente pode colaborar muito também. Delegado, não tem entrevista que a gente não fale na questão dos golpes, né? Porque os golpes continuam e vêm novos golpes. Eles têm aquele chamado F5, acho que é no computador, agora não me lembro mais, mas aquela tecla que a gente atualiza a situação. Então o pessoal dos golpes também vai se atualizando. Tem novos golpes na praça aí? Pois é, aproveitando a deixa segurança pública, talvez um dos poucos crimes que tem muito a ver com o conceito de segurança pública, às vezes na Constituição, envolve a questão dos golpes, né? Claro, a Constituição diz que segurança pública é um direito e responsabilidade de todos, né? Um direito. Então, ou seja, direito de todos, porque cabe a nós garantir esse direito, e responsabilidade que todo mundo, em certa medida, tem que contribuir, tomando as precauções, etc. e tal. E falando em tomando precauções, quando envolve os golpes, só tem uma forma de promover segurança pública, que aí está a responsabilidade de todos, é a precaução. Porque, repito, em outras oportunidades já falei, não é uma viatura na rua com giroflash ligado ou fazendo uma operação policial que vai combater, que vai inibir o estelionato praticado por redes sociais. Então, cabe muito, e digo, em boa parte aqui não sou eu que estou falando, a própria lei diz que para se consumar um estelionato tem que ter uma participação da vítima. Ou seja, se a vítima não participar, se a vítima se cuidar, não temos o crime. Em outras palavras, normalmente, boa parte delas cabe à vítima e não aos órgãos de segurança pública evitar que aconteça. Evidentemente, depois que aconteça, cabe a nós reprimir. E, como bem mencionaste, o F5 dos golpes, ele é muito atuante. Muito atuante, porque agora, engraçado que os criminosos, normalmente, eles são atualizados com a pauta do momento, a pauta social. Da hora, como a gente diz. Da hora, exatamente. Uma questão interessante, talvez, de tocar no assunto é que já há um tempo o Banco Central, o governo federal de uma forma geral, mas especificamente o Banco Central, vem divulgando, e isso é idôneo, que tem valores a receber. Valores a receber, exatamente. E lá o Banco Central tem um portal específico para isso, valorasreceber.bcb.gov.br. Você vai lá, coloca o teu CPF e você vai ver se tem ou não tem. Exatamente. Aí o que os criminosos estão fazendo? Aqueles mais desavisados. Eles estão se dizendo ou ser de uma instituição financeira, normalmente órgão público. Se passando por uma instituição. Agente do Banco Central, agente da Caixa Econômica Federal, agente do Banco do Brasil, enfim, de uma instituição financeira, entram em contato. Ô Ederson, recebe uma mensagem, né? Você tem valores a receber, tantos valores. Clique aqui e agende a sua retirada. Ou seja, eles mandam um SMS e a pessoa desavisada clica, e a partir do momento que clica aqui, executar um programa no seu telefone celular ou no seu computador, já é tarde demais. Por quê? Ou ele instalou um programa espião e a sua máquina está, a partir daquele momento, sendo monitorada, hackeada, ou ele instalou algum tipo de programa para coletar seus dados, e da mesma forma, a partir dali, tudo que você tem de informação sensível passa às mãos deles. Então, ou seja, qual que é a mensagem aqui, a dica? Normalmente, instituições financeiras, elas não mantêm contato com pessoa, principalmente pessoa física, para principalmente chamar para buscar dinheiro, né, pessoal? Convenhamos, né? Aqui é uma questão de, não é só precaução, bom senso, né? É questão de convivência, que a instituição financeira não vai chamar vocês para ir lá dizer que tem dinheiro para retirar, tá? Normalmente, nesse caso especificamente do Banco Central, tem um portal
que é lícito, no site do Banco Central, que a pessoa verifica se tem ou não, e a data está lá, qual data que pode consultar a retirada, consultar o valor que está disponível. Portanto, essa é a dica, não clicar, não... Sim. Aliás, nem só a instituição financeira, né, Damati? Qualquer tipo de mensagem que a gente receba de quem não sabe, com uma fotinho, com um arquivo de PDF, com um link, não se deve abrir, porque a chance de ter um espião ali é grande. Pois é, eu até peguei o celular, estou com o celular na mão aqui, delegado, e o seguinte, né? Aqui está o mundo hoje em dia, não tem como negar, tá tudo aqui. Então, isso agiliza muito, a gente tem a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal passa pelo celular, pelas redes sociais, por N situações. Agora, a gente tem que ter cuidado, né, ao manusear um aparelho desses, porque daqui a pouco é um link, é uma autorização que você dá. Eu tenho dúvidas muitas vezes no que eu devo autorizar, no que eu não devo autorizar. Porque o que o senhor disse, daqui a pouco deu um ok, aí pronto, isso aqui eu tô sendo espiado, espionado por aqui, né? Não, existe hoje programas espiões que eles ativam, assim, tanto que até a câmera... A câmera do telefone celular é ativada remotamente. Os criminosos não só sabem o que você está digitando, o que você está falando, como estão te vendo. Eles ativam. Isso Sim, tu tá aqui e a câmera é ativada. Tá me vendo, exatamente. Né? Então, para ver o tamanho do problema. Onde você está, tudo, então, né? Isso aí é uma arma na mão de quem não sabe usar, né? Apontada contra si. Né? E o estelionato, o golpista... Normalmente os golpistas, né, os estelionatários, eles só estão à procura de uma vítima em potencial. Aliás, quase todos os crimes sempre procuram uma vítima em potencial. E qual que é a vítima em potencial aqui? Aquela que não tem a precaução. O que é? Principalmente em rede social. Gente, tem que ter precaução. Toda e qualquer oferta. Quer ver outro golpe muito comum? No Instagram hackeado, as pessoas oferecem produtos. Isso tem até hoje. Produtos... Um telefone que custa, vou chutar aqui, custa R$5.000, oferecido por R$2.000. Opa, poxa, tem coisa estranha, né? Então, nem acreditado, né? Quando a promessa é muito interessante, o santo, né? O santo desconfia também, né? A graça não é toda essa. Exatamente. Pessoal, não existe almoço grátis em lugar nenhum. Então, e qual que é o grande problema? A gente conversa às vezes com a vítima, mas eu desconfiei que era, mas se desconfia, não faz, né? Na dúvida, não pratica um ato que esteja supondo que possa ser algo ilícito. Não adianta. Depois do leite derramado... Não adianta chorar, né? Exatamente. E os demais golpes, os antigos, desde o conto do bilhete ao nudes e tantos outros, eles ainda continuam com incidência. Continua o golpe dos nudes algumas vezes aprimorados, né? O celular clonado. O celular clonado, WhatsApp. O conto do bilhete, por mais estranho que possa parecer, nós temos em Farroupilha com muita frequência. Assim. Às vezes a gente pensa, mas o delegado não tem outra pauta para falar, fica falando de conto do bilhete. Pessoal, semanalmente a gente vê um caso, e Farroupilha é um ponto, me parece, um ponto central para isso, que como tem vítimas que se deixam levar pelo... O nome é um conto, né? Parece um conto, é conto realmente. É uma ilusão. É uma ilusão porque quando a gente lê a ocorrência, não, isso aqui não aconteceu, não é verdade, não, mas aconteceu. Então, de novo, a única forma de precaver é a ação da própria vítima, né? Precaução, né? Enfim. Um outro assunto, já vamos trocar a pauta então. Um outro assunto, delegado, a questão, a gente teve algumas semanas... algumas lojas que foram arrombadas, que foram depredadas aqui na área central de Farroupilha. Nesta semana, mais uma vez, novamente, claro que é um trabalho talvez mais ligado com a Brigada Militar, mas acaba batendo na Polícia Civil também, porque o pessoal vai lá e acaba efetuando o conhecido BO, o boletim de ocorrência, seja virtual ou presencial. O que o senhor pode falar com relação a isso? Sem dúvida, em certa medida, sempre acaba desaguando na delegacia esses fatos, né? Então, a gente tem, embora talvez não seja nossa responsabilidade do trabalho preventivo em relação a isso, mas a investigação cabe a gente. E assim, é um baita de um problema social, creio ser muito mais social do que eminentemente policial, mas, né, aliás, várias outras questões, né, problemas sociais que acabam tornando-se casos de polícia. E esse é um deles. E do ponto de vista da atividade da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, né, que é o que a gente pode falar, qualquer crime envolvendo dano, principalmente ao patrimônio público, ele tem uma pena considerável.
cabe prisão em flagrante. Ou seja, a pessoa não vai chegar lá, fazer o BO, vai ser liberada. Tivemos, essa semana passada, indivíduos presos por danificar placas de sinalização, por exemplo, que é um patrimônio público, né? Então, o patrimônio privado também tem a sua repercussão, que se o indivíduo for identificado, a própria vítima, por exemplo, que teve o seu bem danificado, pode ajuizar uma queixa-crime e, principalmente, uma indenização que vai pesar no bolso de quem fez, ou se for adolescente, dos pais, né? Importante aqui deixar claro que boa parte dessa... usar o jargão popular, às vezes é uma bagunça, uma baderna ali entre alguns adolescentes, né? E os pais serão responsabilizados, seja do ponto de vista social, né? O Ministério Público pode chamar para prestar esclarecimentos, enfim, algum tipo de providência, ou até mesmo cível, né, em reparação, porque quem teve o seu patrimônio danificado é direito da pessoa ser ressarcida pela vítima. E isso, quando vem na delegacia, a gente identifica. E está lá no BO quem foi que fez. Então tem uma prova contundente e naquilo que nos cabe de investigar e tomar providência, a gente está agindo com devido rigor. Eu tenho sempre feito flagrante prisão de quem for capturado danificando o patrimônio de alguém. No caso do patrimônio público, por uma questão de lei, isso não é eu que... por que abre flagrante no patrimônio público e não no privado? Não sou eu que estou dizendo, é a lei que diz, é uma circunstância legal, que tem um apenamento bem mais elevado no patrimônio público. Então, estamos acompanhando de perto o problema, no que depender da gente, vai investigar todos os casos para responsabilizar, seja civilmente, propiciar para que os proprietários se responsabilizem, ou penalmente naquilo que for a nossa atribuição. E, inclusive, tem alguns indivíduos que estão praticando essas depredações de comércio, vias públicas, que já tem uma trajetória e tanto, né, delegado? Sim, exatamente. Existem, basicamente, duas situações, né? Os indivíduos que vão praticar esses atos de vandalismo por um mero falta de que fazer, né, usando o jargão popular, e tem aqueles que passam a se fazer um vício, vão lá, quebram uma vitrine para furtar um objeto, né? Sim. Então, mais um problema social também, e no que depender da gente, chegando lá essa informação, até recentemente agora foi feita uma prisão em flagrante, eu fiz o flagrante de um indivíduo que quebrou a vitrine de uma loja para furtar uns objetos, então, ou seja, não só o dano, mas tem o furto, né, subtrair um objeto. Sim. E por mais ínfimo que seja o valor, pela a gravidade da conduta, a reiteração da conduta tem uma reprimenda considerável. Vai puxar um período aí de prisão se for flagrado. Certo. Bom, para a gente fechar, delegado, eu sei que talvez o senhor não tenha os números na cabeça, mas o que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão... nós vivemos uma sociedade de conflito permanente, né? Uhum. Muito desentendimento, tem problemas dos mais variados tipos. Tenta dar uma sinopse para nós do que chega aí na delegacia. Qual é o perfil da delegacia da Polícia Civil de Farroupilha? O que vem aí? BOs, o que caracterizam os BOs? A maior parte está relacionada a que tipo de BO? O que a gente pode mapear? Farroupilha é uma delegacia única, né? É uma cidade que tem 80 mil pessoas. Aliás, a única... Só tem uma única delegacia, né? De investigação. Na verdade, tem duas, né? Mas uma de plantão e a outra de investigação. Ou seja, para investigar o trabalho repressivo é uma delegacia só. Aliás, é a única cidade que faz parte do RS Seguro que só tem, no caso, um delegado, é uma delegacia, né? Para ver o tamanho da demanda que é. Giramos em torno de 10 mil ocorrências por ano. Eu despacho em média 10 mil ocorrências por ano. E nessas 10 mil é muita coisa. Tu tem eu costumo brincar, né? Desde canelada de genro na sogra até sequestro, né? Então a gente tem de tudo. É crime de trânsito, é crime envolvendo criança e adolescente, é Maria da Penha, é ameaça, é crimes contra a honra, é homicídio, é de tudo um pouco. Alguns refletem socialmente um pouco mais, outros um pouco menos. Um requer uma atenção um pouco maior, outros nem tanto. Não tem como a gente tocar e investigar 10 mil casos. É inviável por N motivos. Sim. Recursos, tempo e investigação. Uma investigação não se faz do dia para a noite. Tu tem que angariar provas, tu tem que coletar elementos para lá no final
dar subsídio para o Ministério Público oferecer uma denúncia e existir uma condenação. Então, Farroupilha, ela é clínica geral, mas na essência é uma delegacia muito movimentada, muito movimentada. Alguns casos se destacam mais, né, que nem agora está em voga a questão dos homicídios, mas em números quantitativos, desde quando eu cheguei aqui, as fraudes em geral é disparado os crimes que mais ocorrem em Farroupilha. Crimes contra o patrimônio, furto, roubo também temos bastante, né? Temos bastante reprimenda. O tráfico de drogas também é uma constante, né? Talvez seriam esses... e violência doméstica. Talvez sejam esses os crimes com maior incidência na cidade, que demandam um tempo gigante aí de trabalho da gente. Eu estava fazendo uma média aqui, o delegado coloca de que é uma média de 10 mil crimes, é isso, né? Ocorrências, desculpa, ano. Dá uma média, claro, vai ter mês que vai ter um pouco mais, outro um pouco menos, mas uma média de 833, enfim, 800 ocorrências por mês. Vamos dividir isso agora por 30. Dividido por 30, nós vamos chegar a uma média de 27 ocorrências por dia, 27, 30. Olha que por dia. Por dia. Aí vamos pensar, é claro que nem todos esses casos, nem toda ocorrência é um crime. A pessoa registra um extravio de documento, mas um simples extravio de documento, vejamos, não tem nada que fazer um BO de sei lá o que, a pessoa, eu vou fazer um BO para me resguardar. É claro, é direito, tem que fazer, se é caso, mas um BO, esse BO vai chegar para mim. Então, às vezes eu tenho lá, eu estou despachando uma ocorrência de homicídio, daqui a pouco eu tenho que despachar uma ocorrência de extravio de documento. Eu tenho que dar um despacho para dizer o que vai ser feito com essa ocorrência. Então, demanda tempo e trabalho de delegado de polícia. Tem que preparar a lei. Um agente da polícia vai receber aquela ocorrência, vai me repassar, eu vou dar um despacho e vai ter algum destino dentro de uma delegacia. Esse é o trâmite dentro de uma delegacia. Então, assim, muito embora, às vezes, o nosso trabalho da Polícia Civil, ele não é um trabalho, como é que eu vou te dizer, externo, não é um trabalho de muita publicidade. Visível, né? Visível, até porque dificilmente as pessoas vão ver uma viatura da Polícia Civil parada na frente da casa. Aliás, se vê é porque alguma coisa está errada, está sendo investigado, provavelmente, né? Então, o nosso trabalho é mais interno. Isso dá uma demanda gigante. Então, 20 por dia. Então, todos os dias, desses 20, a metade talvez sejam crimes, né? Algum tipo de crime que demandam, a depender da natureza do crime, uma outra providência. Então, assim, muito trabalho em Farroupilha. Muito trabalho. Com certeza. Delegado, sou muito grato, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, por ter estado conosco aqui nos estúdios da TV Serra, falando sobre segurança. Logo, logo a gente volta a conversar novamente. Muito agradecido, obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição aí para prestar contas à sociedade. Com certeza. Muito obrigado, delegado da Polícia Civil de Farroupilha. Volto a dizer, não é jogar confete aqui no delegado Ederson, mas sempre muito solícito, muito atencioso. É bom porque a gente consegue levar a informação até vocês também, porque daqui a pouco nós vivemos, eu digo que a gente vive num momento de muito disque-me disque, e é informação sem fio telefônico, né? Então saiu daqui de uma forma, chega de outra forma, e nada melhor do que a informação oficial. Por isso que nós buscamos sempre com o delegado, na questão da segurança pública também, para colocar, porque daqui a pouco, para plantar uma informação equivocada, não custa muito, né? Gente, muito obrigado. Até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia aqui na TV Serra.